Então pronto, começou a gravar. Alguém tem alguma dúvida antes de eu começar a resolver os exercícios? Se tiver, pode falar. Sem dúvidas. Tá bom. Então eu vou começar a fazer os slides aí. Vocês vão ver que eu resolvi no próprio slide e aí eu vou resolver de novo. Aí depois eu apago os slides que eu já resolvi. Então tá. Os capítulos então da prova são o 6, o 7 e o 9. Né? Isso, o 8 eu não dei, que é o capítulo de falha. Vocês vão ver na próxima matéria, materiais de construções 2, né? Que provavelmente deve ser comigo também. O que tudo indica, né? Então, a gente vai ver falha, fadiga. Eu vou, eu vou, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês os ensaios também. Tipo, ensaio de impacto, ensaio de tração, ensaio de compressão. Mostrar mais. Eu sei que eu já mostrei alguns vídeos, mas detalhar mais. Existem outros tipos de impacto também. Do capítulo 6, vocês fizeram o projeto de dureza. Então, eu não vou cobrar dureza especificamente. Tipo assim, a dureza Rockwell C é assim, 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 a ponta é esférica. Não vou cobrar detalhes de dureza, não. Dureza pode cair de uma forma genérica, porque, por exemplo, a gente sabe que, igual que eu falei, um tratamento térmico que eleva a dureza. Então, isso pode cair, mas não vai cair especificidade sobre Rockwell B, ou Vickers, ou Noper, tipo, nenhuma dureza específica, assim, formato de ponta, nada disso. Ok. Então, o primeiro exercício que eu separei é um exercício bem simples, é um exercício do capítulo 6, ou exercício 6.7, em que ele, para a gente relembrar uma das leis. Por que eu coloquei esse exercício? Eu sei que esse exercício é simples, ninguém deve ter tido dúvida nisso. E eu sei que essa disciplina, essa parte, ela pode ser cobrada de uma forma bem mais difícil, vamos colocar assim. Mas eu quis colocar um exercício simples porque é muito importante, eu quero reforçar para vocês a lei de Hooke, que vocês vão estudar muito em resistências dos materiais. O que é a lei de Hooke? Né? A lei de Hooke é a lei que relaciona. Deixa eu mudar a cor aqui. A lei que relaciona a tensão com a deformação. E essa constante de proporcionalidade, esse E maiúsculo, é justamente o módulo de elasticidade, que é geralmente dado em gigapascal. Então essa daqui é a lei de Hooke. Então, essa lei é muito importante aí. Eu espero que ninguém saia sem decorar. Eu quero que vocês decorem essa lei. A tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. E aí o exercício fala assim, para uma liga de bronze com módulo de elasticidade de 115 gigapascal, então módulo de elasticidade 115 gigapascal. Tem que ter cuidado com essas unidades. Lembra que giga é 10 a 9. A tensão na qual a deformação plástica tem início é de 275 megapascal. Então essa tensão aí é a tensão de escoamento, não é isso? Lembra que a tensão de escoamento é justamente a tensão onde a gente padroniza que inicia a deformação plástica. A gente pode já ter um pouco de deformação plástica. Por exemplo, em materiais com curvas assim, que não tem um escoamento bem definido, eu coloquei limite de escoamento aqui, mas lembra que tem materiais que não tem um limite de escoamento bem definido. Então a gente padroniza através de uma reta paralela. Vocês lembram? A gente traça uma reta paralela e aí onde encontra é o limite de escoamento. Então, a gente pode fazer essa simplificação, falar que a deformação plástica começa depois da tensão de escoamento, do limite de escoamento. Então, o limite de escoamento é 250 megapascal. Qual a carga máxima que pode ser aplicada a um corpo de provas com área de seção transversal de 325 milímetros quadrados? Então, a gente já deu a área aqui. 325 milímetros quadrados. Sem que ocorra deformação plástica. Então, é justamente a deformação que eu tenho até o limite de escoamento. Então, o que eu vou fazer é substituir na fórmula. Eu vou substituir diretamente na fórmula. Né? Lembra uma coisa. A deformação... O que eu ia falar?
Esquece. Vamos fazer exercício, eu esqueci o que eu ia falar aí. Então ele quer a carga máxima. Então a gente vai pegar a carga, certo? Então lembra que a carga é força sobre área. Opa. Carga é força sobre área. Então a gente tem um limite de escoamento, então a gente vai achar justamente essa força que não causa deformação plástica, né? Nesse limite aí. Então a gente pode reorganizar que a força é a tensão vezes a área. Então a tensão é 275. Aqui eu não sei se vocês lembram, mas eu falei, tem um slide lá que fala que se a força tiver em newtons e a área tiver em milímetros quadrados, a sua, é, a sua tensão ela vai sair em megapascal. Não sei se vocês lembram. Isso aqui é muito prático pra gente. E eu uso isso o tempo todo. Então eu sei que se eu usar a força megapascal, ou a força não, a tensão em megapascal e a área em milímetros quadrados, eu vou ter a força em newtons. Então eu não preciso ficar me preocupando com converter, se eu souber isso de cor. Se eu souber que newton dividido por milímetro quadrado é megapascal. Lembra que milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros. E é por isso que megapascal é justamente 10 a sexta. Por isso que converte fácil. Então eu posso só multiplicar direto. Então eu vou fazer 235 vezes 325. Então a força aí, a letra A, né? Essa aqui é a letra A. A letra A vai ser 235 vezes 325 metros quadrados. Eu tenho essa conta aqui. Ela é 89.375 newtons. A gente pode aproximar isso aí para 89,4 kilonewtons. Certo? Bem simples, né? Ok, é a letra B. Se o comprimento original do corpo de provas é 115 milímetros, então eu tenho aqui L0. Qual é o comprimento máximo que ele pode ser esticado sem ocorrer deformação plástica? Lembra que deformação é L menos L final, ou LI, né? A gente pode colocar LI. E também o livro usa L minúsculo, vou usar L minúsculo. Então L0. Então a gente vai ter LI menos L0 sobre L0. Isso é deformação. Então, para a gente achar a deformação que o corpo pode ser submetido sem que haja deformação plástica, o comprimento que ele pode chegar sem que haja deformação plástica, a gente precisa da deformação sem que haja deformação plástica. Então, a gente vai utilizar a lei de Hooke. Então, a gente vai pegar essa lei aqui para achar a deformação. Então, a deformação vai ser a tensão sobre o módulo de elasticidade. E aí a gente consegue achar que a deformação vai ser, que é 275, não é isso? 10 a sexta, que é megapascal. E o módulo de elasticidade é 115 gigapascal, então 10 a nona. E aí essa deformação vai ser 0,00239. E aí a gente pode achar o comprimento final aí. Então aqui vai ser 0,00239 é igual a LI que eu quero, ele quer o comprimento final, né? Se eu não me engano. Comprimento máximo, é isso mesmo. Menos o L0, que é 115 sobre 115. Vocês têm que ter muita atenção. O material, você tem que ter muita atenção com as unidades, porque tem umas regras práticas que a gente usa o tempo todo. E não necessariamente você precisa ficar convertendo o tempo todo. Por exemplo, lembra que deformação é comprimento sobre comprimento. Lembra que um comprimento menos o outro, a unidade resultante vai ser comprimento. Então, comprimento sobre comprimento vai dar as duas unidades vão cortar e eu vou ter uma adimensional, que a gente acaba transformando em porcentagem, geralmente. Então, lembre que esse valor aqui não tem dimensão. Então, se eu usar comprimento em cima, por exemplo, em milímetros, embaixo em milímetros, a minha resposta vai ser em milímetros. Se você fizesse tudo na mesma unidade, não tem problema. Mas você tem que ter
isso bem definido na sua cabeça, assim, né? Ter atenção. E aí, fazendo essa conta aí, o comprimento final vai ser 115,3, né? 275. Precisando bastante de casas, né? Vou colocar aqui para aproximar para mim 27, 28. Então, esse é o comprimento final. É um exercício bem simples, tá bom? É só para fixar a lei de Hooke. Essas leis, elas têm que estar muito, muito claras e vocês têm que usar assim, como se fosse é automático. A lei, por exemplo, quais fórmulas aqui? Essa fórmula da lei de Hooke, a fórmula da tensão, que é força sobre área, mesmo da pressão, né? E a fórmula da deformação. Essas fórmulas têm que ser muito imediatas na cabeça de vocês. Ok. Próximo exercício. Esse exercício aqui é bem interessante também porque ele trata de gráfico. E eu adoro trabalhar com gráfico, né? Eu acho que gráfico você visualiza a informação de uma forma muito mais simples e clara e rápida. Certo. Então, fala assim, uma barra de aço que exibe comportamento de tensão e deformação mostrada na figura, essa figura, eu colei aí, é submetida a uma carga de tração. O corpo de provas possui 300 milímetros de comprimento e uma seção transversal de 4, quadrada. Então, isso é importante, né? Que eu já vou anotar essa informação que a gente às vezes erra, né? Então, a seção é quadrada. Então, a área da seção quadrada vai ser 4,5 ao quadrado. E aí, essa área da seção quadrada ela vai ser... Deixa eu copiar em algum lugar aqui. 20,25. 20,25 milímetros quadrados. Lembre que o corpo prova o comprimento inicial é 300 milímetros. Calcule a magnitude da carga necessária para produzir um alongamento de 0,45 milímetros. Então, eu quero um ΔL aí, né, de 0,45 milímetros. E qual a deformação à carga após a carga ter sido liberada? Então, vamos lá. A deformação a gente vai encontrar pelo ΔL sobre o LI. Isso a gente viu aqui na fórmula passada, né? Que é justamente essa fórmula de deformação. LI menos L é a deformação. Então aqui a gente pode calcular o ΔL vai ser 0,45 sobre 300. As unidades são a mesma, né? 0,45 dividido por 300. Então essa conta vai dar 0,0015 ou 0,15% de deformação. Ok. E aí ele pede a carga. A gente tem duas formas de fazer isso, né? A gente pode ir aqui no gráfico e marcar quanto que dá 0,015. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui ó, 0,015 e ir lá e marcar. Então, eu leio aqui no gráfico, né? Aproximadamente 300 megapascal. Certo? Então, aqui eu poderia ter a tensão necessária seria 300 megapascal. Isso é estimativa, né? Vamos colocar assim. Estimativa pelo gráfico. Outra forma de fazer é como? Não sei se vocês vão lembrar. A gente tinha
a gente tinha um método de calcular. Aqui ele perguntou a carga, mas a carga aqui agora é só dividir pela área. Isso? Vamos terminar. Então a carga é força sobre área. E aí a força então vai ser a carga que é força igual a carga. A carga é igual a tensão vezes a área. Então a força vai ser 300 vezes a área. Se a área tiver em milímetros quadrados, a gente não precisa converter. A força vai sair em newtons, que é 20,25. Aí essa carga vai ser de 6.075 newtons. 6.075 newtons. Então essa seria a carga aí. Ok, tem outra forma de fazer. Como é que eu poderia fazer? Eu posso, não sei se vocês lembram, que a gente pode achar o módulo de cisalhamento através do gráfico. O que é o módulo de cisalhamento? O módulo de cisalhamento é justamente o coeficiente linear dessa reta aqui. Então lembre que a gente pode traçar uma paralela a essa reta aqui, que é a reta da deformação elástica, e aí eu vejo quanto que vale o coeficiente angular da reta, que é justamente o módulo de cisalhamento. Então a gente pode ver que eu traço uma paralela no 0,2. Então a gente vê que o módulo de cisalhamento é o quê? É 400, que é a altura, dividido pela deformação aqui, que é a base do triângulo, né? 0,002. E aí o módulo de cisalhamento ele vai dar 200 gigapascal. E aí você pode utilizar o módulo de cisalhamento para calcular. Então a gente vai ter, lembre que a tensão é o módulo de cisalhamento vezes a deformação, lei de Hooke. Então, com a lei de Hooke aí, você consegue estimar a deformação, você consegue estimar a tensão. E aí você volta e acha a área. Lembra que a deformação a gente encontrou que a deformação é 0,015. Então você vai jogar aqui 0,0015. E aí vocês vão ver que vai dar o mesmo valor, né? A tensão vai ser 300. Lembra que aqui está em vezes 10 a terceira, né? Aqui é 10 a nona. Está em gigapascal. E aí essa conta vai dar em megapascal 300, então no final das contas vai dar a mesma coisa. Então vocês podem utilizar qualquer uma das duas formas para fazer, tá certo? Ok. Qual será a deformação após a carga ter sido liberada? Então ele quer a deformação. E aí, como ainda a gente não passou do limite elástico, então a gente ainda está na reta, perceba que a gente ainda está na reta. Então, pelo fato de a gente não ter passado do limite elástico do material, a gente não vai ter nenhuma deformação permanente no material. Então, a deformação, depois da carga, perceba que você fez uma deformação de 0,15%. Você alongou o corpo em 0,45 milímetros. Quando você retirou a carga, ele voltou para o comprimento original. Então, depois de você retirar a carga, não tem deformação permanente. Tá bom? Pessoal, vocês podem me parar aí a qualquer momento aí para perguntar, tá bom? Certo. O próximo exercício aqui que a gente vai fazer é um exercício de tensão verdadeira. Não é tão usual, né? A gente não trabalha o tempo todo com tensão e deformação verdadeira, mas é bom que eu gosto de trabalhar, de fazer, mostrar para vocês exercícios de tensão verdadeira para lembrar para vocês que o que a gente mais usa são essas definições aqui. E essas são as tensões e deformações de engenharia. Lembra que para tensão e deformação de engenharia, a gente usa os comprimentos iniciais para calcular a deformação. É isso? Aqui tá errada o código aqui. Aqui é LI, não, aqui é L0.
que é o comprimento inicial. Então a gente usa os comprimentos iniciais e a área inicial. Por isso que lembra que é por isso que esse formato, que tem esse formato, o gráfico tem esse formato. Lembra? Parece que a tensão ela vai diminuindo, né? Como é que você está numa tensão maior e essa tensão vai diminuindo para romper o material? Lembra que se você faz um gráfico da tensão verdadeira, essa tensão ela vai aumentando até a tensão de ruptura. Então tá certo. Então, esse é sobre tensão e deformação verdadeira. O ensaio de tração realizado, esse é o exercício 642. Todos esses são exercícios da lista, viu, galera? O ensaio de tração é realizado em um corpo de provas metálico. Determina-se que é uma deformação plástica verdadeira de 0,20. É produzida quando uma tensão verdadeira... Então, vamos lá. A gente tem uma deformação verdadeira, a gente coloca esse Vzinho de 0,20. E a gente tem uma tensão verdadeira, a gente coloca o Vzinho de 575 megapascais. É aplicada para o mesmo metal. O valor de K na equação 619, a equação 619 é essa daqui, ó. É 860 megapascal. 860 megapascais. Então, o K é 860 nessa fórmula aí. Calcule a deformação verdadeira que resulta da aplicação de uma tensão verdadeira de 600 megapascal. O que ele está fazendo aqui? Percebam que ele te deu uma fórmula para usar. E ele te deu a deformação verdadeira, te deu o K e te deu a tensão verdadeira. O que ficou faltando aí? Ficou faltando o N. Então a gente precisa calcular o N para depois calcular o que ele quer na última parte do exercício. Porque no exercício, na segunda parte do exercício, ele quer a deformação verdadeira para uma tensão verdadeira de 600 megapascal. Então a gente vai usar essa fórmula aqui de novo para calcular. Mas aí a gente precisa do N para calcular essa deformação verdadeira. Então aqui a gente vai ter que manipular. Para a gente manipular essa fórmula, a gente tem que lembrar de log, que é assim que a gente manipula, né? Lembra que eu fiz em sala alguns exercícios com essa manipulação de log. Então vocês precisam lembrar dessa manipulação de log. Ok. Então vamos lá. Vamos começar, né? É melhor gerar um novo slide. Então, para manipular essa expressão, eu quero o N. Então, eu vou isolar o N nessa expressão. Como é que eu faço? Eu vou aplicar a log dos dois lados. Você pode escolher a base, tá bom? Aqui eu vou aplicar com ln, que é às vezes mais fácil, mas poderia ser logaritmo da base 10 também. Então, eu vou aplicar ln dos dois lados. Tensão verdadeira, ln de K, vezes, é até melhor, antes de aplicar ln, como eu quero isolar o n está elevando só a deformação. Então, é melhor até passar o K para o lado esquerdo e dividindo. Então, pronto. Agora eu posso aplicar log. Vai ficar ln da tensão verdadeira sobre K. Se eu aplico dos dois lados, eu não altero a equação, não é isso? E aí a gente vai usar uma propriedade de log aqui. Qual que é a propriedade de log? Se eu tenho um logaritmo, e esse logaritmo de um número aí, e esse número está elevado a uma potência, eu posso pegar essa potência e passar multiplicando. Ok? Então, o meu n ele vai ser o ln da minha tensão verdadeira sobre o K dividido pelo ln da tensão verdadeira. Eu consigo juntar isso daí, tá bom? Mas não precisa, a gente vai trabalhar assim mesmo. Então a gente vai calcular o n, é só substituir. Vai ficar o ln de quanto que vale a tensão verdadeira? Que ele deu 575, se não me lembro de qual, né? Sobre o K. O K, por que eu não estou convertendo? Porque o K está na mesma unidade da tensão verdadeira. Então não precisa converter. Vai ficar megapascal sobre megapascal, vai cortar as unidades. Sobre o ln da tensão verdadeira, que é 0,20. Isso? 0,20. Então, aí fazendo essa conta, o n vai dar
0,250. Então pronto, a gente achou o N. Certo, agora que a gente achou o N, a gente pode calcular o que ele pediu. Ele pede, calcule a deformação verdadeira que resulta da aplicação da tensão verdadeira de 600 megapascal. Então a gente vai ter que usar essa fórmula aqui. Então a gente sabe que eu quero isolar agora a tensão verdadeira. Então eu vou passar o K dividindo, vai ficar a tensão verdadeira sobre o K, e elevado a N. E agora para eu isolar essa deformação, o que eu vou fazer? Como é que eu faço? Por exemplo, se eu tivesse isso daqui, galera, ó, x ao quadrado igual a 2, igual a 16. Como é que eu faço para isolar o x? Eu faço 16 elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 16, não é isso? E aí vai ser mais ou menos 4, né? Tanto faz. Vou pegar o positivo aí, falar que x é maior que zero. É mais ou menos 4. E aí, como é que eu faço para isolar o e elevado a n aí? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse expoente para o outro lado, dividindo, igual eu fiz aqui. Não ficou 1 sobre 2? Vou passar esse expoente para o outro lado. Vai ficar a tensão verdadeira sobre K elevado a 1 sobre N. Então, essa tensão verdadeira vai ser o quê? Quanto que vale a tensão verdadeira? É 600 sobre 860 e 1 sobre 0,250. Usei todos os valores certos? Usei. E aí a tensão verdadeira vai ser... Vou apagar isso daqui. Vai ser... Eu já tinha calculado aqui 0,24. Então essa é a tensão verdadeira para a nossa tensão verdadeira, a deformação verdadeira, perdão, para a nossa tensão verdadeira fornecida. Faz sentido? Faz. 575 megapascal de tensão verdadeira resultou numa deformação verdadeira de 0,20. E aí, se eu aumentei, se agora eu estou com 600 megapascal de tensão verdadeira, eu preciso resultar numa deformação maior. Então, foi a deformação de 0,24. Ok? Então, tá certo. Vou apagar os slides que eu já tinha feito. Né? Ok. Pronto. Aqui acabou a parte principal do capítulo 6, né, que eram os cálculos de tensão, deformação, utilizar gráficos para, por exemplo, achar o módulo de elasticidade, trabalhar com as fórmulas de tensão verdadeira e deformação verdadeira. Ficou faltando, eu não fiz o meu exercício, mas eu fiz exercícios nos slides. Lembra que os exercícios que eu faço nos slides, foca em eles também, viu, pessoal? Porque eles são importantes também. E eu fiz exercícios nos slides com tensão e deformação verdadeira que usava. Lembra que a deformação verdadeira ela é o Ln do Li, que é o comprimento dado, sobre o comprimento inicial. Deixa eu confirmar, acho que é isso mesmo. Isso, é isso mesmo. Lembra dessa fórmula, que a gente utilizou a equação que ele pede, que é a equação 619, mas existe essa equação também que é bem importante para a deformação verdadeira, que na prática a gente vai medir comprimento. E é bom, revise os exercícios aí que eu estou passando hoje também e preste atenção no que eu estou falando, né? Ok. Então, aqui é essa fórmula que eu acabei de apagar. Lembra que ela tem um Ln e a manipulação é parecida com essa aqui que eu estou fazendo. Ok. Certo. Agora a gente encerrou. Outra coisa também cai muito a questão. Essa matéria ela tem bastante questão teórica. Então é bom que vocês firmem os conceitos teóricos na cabeça também. Certo. 2 corpos de prova cilíndrica. Agora a gente vai para o capítulo 7, que é o capítulo de. É um capítulo bem teórico. Então, o capítulo 7 provavelmente vai ser cobrado. Provavelmente não, já fiz as questões da prova praticamente. Então, eu vou cobrar de forma mais teórica.
mas pode cair uma questão de cálculo como essa. Então, assim, tem dois corpos de provas cilíndricos de uma liga previamente sem deformação devem ser encruados. Lembra o que é encruado? É um corpo trabalhado a frio. Encruamento é um processo de endurecimento por trabalho a frio, pela redução das suas áreas das seções transversais, embora mantenha as formas circulares. Para um dos corpos, os raios inicial e deformado são de 16 e 11. Então é assim, ó, eu tenho dois corpos de prova. Um do corpo, eles vão ser trabalhados a frio. E a gente vai deformar esses corpos de alguma forma e eu vou reduzir a área da seção transversal. Quando eu, sei lá, martelei, e aí eu tinha uma área de seção transversal, sei lá, grande, e aí essa área de seção transversal diminuiu. E aí, lembra que eu vou ter a porcentagem, o encruamento, né, ele é dado pela porcentagem de trabalho a frio, que é justamente a área inicial menos a área deformada sobre a área inicial. E aí eu multiplico por 100 para chegar na porcentagem. Então, a proporção. Ok. E aí o segundo corpo de provas, que tem um raio inicial de 12, também deve possuir a mesma dureza. Ou seja, eu quero realizar a mesma porcentagem de trabalho a frio nos dois corpos. A mesma porcentagem, o mesmo encurramento eu vou realizar. Por isso que está falando de dureza aí. Eu quero que tenha analogamente a mesma propriedade. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com que os dois tenham a mesma porcentagem de trabalho a frio, apesar deles terem diâmetros e raios e consequentemente diâmetros distintos. Então ele quer o raio do segundo corpo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar para o corpo de prova 1, calcular o trabalho a frio e usar esse trabalho a frio para calcular o trabalho a frio corpo de prova 2. Então aqui eu vou fazer para o corpo de prova 1, né? Corpo de prova 1. Ok, porcentagem de trabalho a frio. Então, para isso, eu preciso, antes, né, vou calcular as áreas iniciais e finais. Aí, né? A área deformada e a área inicial. O que é a área inicial? É πr ao quadrado. E a área deformada é π raio deformado ao quadrado. Então, o raio inicial aí, ele falou que era do corpo 1 era 16. E o do corpo 2 vai ser 11. Então, essa vai ser a área. E aí eu posso colocar na porcentagem trabalho a frio. A área inicial, então, vai ser π vezes 11 ao quadrado, menos... Se tiver tudo na mesma unidade, eu não preciso converter. Então, a área inicial é 16, né? Sobre a área inicial ao quadrado, que é π vezes 16 ao quadrado. Isso tudo aqui, vezes 100. E eu vou encontrar uma porcentagem de trabalho a frio de 52,7%. Ok. Perdão. Como é porcentagem, já vou deixar em 52,7%. E aí eu vou fazer para o corpo de provas 2. Então lembra lá que eu vou usar a mesma fórmula. Então vai ser a porcentagem de trabalho a frio e aí agora eu quero, a minha incógnita vai ser justamente a área deformada. Então a área inicial ela vai ser π vezes o raio inicial que é 12. E aí a porcentagem de trabalho a frio vai ser a mesma, que é 52,7. Então eu vou utilizar esses dois valores aí, e aí jogando nessa fórmula eu vou encontrar uma área deformada de... Deixa eu fazer outro slide aqui. Então a área inicial aqui é π vezes r ao quadrado, para o corpo de prova 2, né? Tudo isso que eu estou fazendo é para o corpo de prova 2. E aí a gente vai encontrar, substituindo na fórmula, uma área deformada de
452 milímetros quadrados. Não, perdão. 213. E aí, com essa área deformada aqui, a gente consegue encontrar o raio. Então, raio deformado vai ser raiz quadrada, né? Da área deformada sobre π. Aí o raio, substituindo os valores, vai dar 8,25 milímetros. Então é assim que faz. É um exercício bem simples, tá bom? Bem direto. A única coisa que você tinha que pensar é que ele não falou que tinha que ter a mesma porcentagem de trabalho a frio. Ele falou que tinha que ter a mesma dureza. Então essa foi a diferença aí da forma que como ele colocou aí a informação. Certo? Então, ok. Alguma dúvida até agora? Acho que não. Pode levantar a mão aí, tem essa opção, ou então, né, mandar escrito. Então vamos para o capítulo 9, que é o capítulo de diagrama de fases. Eu imagino que seja que para quem nunca viu, é muita informação, né? Eu não. Peraí. Ítalo falou assim, libera o áudio para eu poder falar. Eu não, eu não desativei o áudio de ninguém, não. Deixa eu ver aqui. Aqui, Ítalo, tá falando que o seu microfone tá ativo. Uma permissão aí, talvez. Você pode tentar escrever ou ver se você consegue resolver aí. Se você não conseguir resolver, manda escrito que eu olho sua dúvida. Então, vamos continuar. Ok. A gente agora. Então, eu estava falando que para quem não viu, acho que quem nunca tinha visto, e provavelmente vocês nunca tinham visto, né? Nenhum gráfico de diagrama de fases. É bem novo. Então eu gostaria assim, que vocês dessem atenção e tivesse dado o devido tempo assim, de estudar o capítulo 9 devagar. E percebam que a gente tem, né, sistemas isomorfos, depois começa o eutético, depois o eutetoide, o peritético. Fixem o que é cada uma dessas transformações na cabeça. Ok? Então tá, o primeiro exercício é o exercício 9 e 11, que é uma liga isomorfa. Né? Essa liga ela mistura em qualquer proporção. E aí depois eu vou fazer o exercício 9,50, que é de uma liga do diagrama do ferro-carbono, né? O sistema ferro-carbono. Então eu lembro que essa transformação aqui é o tetoide, né? Que é a mais importante do aço. Eu não sei se tinha essa informação nos slides, né? Os aços, eu acho que tinha sim. Os aços, eles são os aços práticos, eles têm porcentagens de carbono abaixo de 1% na prática, a maior parte dos aços. Então, se a gente está falando de um aço com muito carbono, a gente está falando de um aço, por exemplo, de alto teor de carbono, a gente está falando de um aço próximo de 1% de carbono em peso. Né? Então, a gente está sempre trabalhando com essa transformação eutetoide aqui do aço. Então, por isso que ela é bem importante para a gente, essa transformação da austenita em perlita, ou então em ferrita para eutetoide, em cementita para eutetoide. Outra coisa, perceba que eu estou falando, eu falo muitos nomes, assim, e se vocês não tiverem essas informações bem trabalhadas na cabeça, vocês vão colocar assim, boiar. Porque, né, o que é uma transformação eutetoide? Então, você tem que estar distinto na sua cabeça o que é uma transformação eutetoide.
que é, por exemplo, uma fase prototoide. É como que eu faço para achar as frações máximas e assim por diante. Então, certo. Então, vamos lá. Vamos começar com um exercício de um sistema isomorfo, que é o cobre-níquel. Então, o exercício 9.11 ele fala assim: uma liga cobre-níquel, 70% em peso de níquel, 30% em peso de cobre, é aquecida lentamente a partir de... Primeira coisa é marcar no gráfico. Primeira coisa, marca no gráfico. Então, vamos lá. Eu marquei aqui já, né? Marquei no gráfico 70% de peso de níquel, que é a liga que ele me deu aqui, 30%, dessa linha azul. E a partir da temperatura de 1.300 graus Celsius. Então, vamos lá. 1.300 graus Celsius é aonde aqui? 1.300 graus Celsius é aqui, ó. É esse ponto vermelho que eu marquei. Então, é essa linha aqui. Então, eu ainda tenho sólido. Eu vou ter uma mistura, uma fase alfa, que é a fase mistura aí entre cobre e níquel. E eu vou aquecer a partir daí. Okay. O que ele fala lá? Ele fala assim, em que temperatura se forma a primeira fração da fase líquida? Ou seja, ele está querendo saber quando que eu chego na linha sólidos. Lembra que dentro dessa linha sólidos eu vou ter uma mistura de sólido e líquido. É isso? Então, quando ele chegar aqui nessa temperatura, aqui, ó, nesse ponto vermelho, que eu vou estimar essa temperatura aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma linha pontilhada reta. Eu vou estimar essa temperatura aqui em mais ou menos 1350. Então, a letra A, eu vou estimar em 1350 graus Celsius. Essa é a temperatura que eu começo a formar líquido. A primeira fase líquida começa a formar nessa temperatura aí, 1350. E aí, então é isso que ele pede. E aí, aqui, ó, entre esses dois pontos que eu vou marcar aqui agora, eu tenho que mudar também essas cores, né? Vou mudar para um ponto azul aqui. Pronto. Eu vou até o ponto verde. O que é esse ponto verde? No ponto verde é quando todo o sólido se transformou em líquido. Então, de 1350 até uma temperatura de 1300, eu vou estimar aqui mais ou menos 1380, até de 1350 a 1380, todo o sólido vai se transformar em líquido. Okay? Então, 1350 é a linha, nessa porcentagem aí, 70% do peso de níquel, é a temperatura da linha sólidos, né? Que a gente encontra a linha sólidos. E a linha líquida vai estar na temperatura de 1380. Se eu não me engano, é justamente a letra C, né? Isso aqui que eu marquei. Ok. E aí, o que ele pergunta na letra B? Na letra B, ele pergunta assim, ó, qual é a composição dessa fase líquida? Então, ele quer saber, nesse ponto aqui, eu vou ter uma linha de amarração, lembra? Eu vou ter a linha de amarração. E a proporção da fase líquida, eu vou ler lá onde a linha líquida encontra a fase sólida. Não, onde a linha líquidos encontra o outro lado dessa linha de amarração. Ok? Então eu vou ter aqui, eu já copiei, né? Eu vou ter 58% em peso de níquel e 42% em peso de cobre. Onde que eu vi essa informação? Eu peguei... Aqui nesse meu desenho ficou um pouco distinto de onde eu tinha visto, né? Eu peguei essa linha de amarração aqui, ó. Então eu vi a proporção da fase líquida aqui nesse ponto, ó. Vou colocar aqui, que foi a letra B, onde eu vi. Ok? É isso. E aí ele pede na letra C, em qual temperatura ocorre a fusão completa da liga?
Então, eu já fiz aqui a letra C, foi 1380. E a letra D, qual a composição da última fração de sólido remanescente? Então, lembra que no equilíbrio, essas fases elas vão trocando de composição, até que todo o sólido se transforma em líquido. E onde eu vou ver a formação do sólido na última fase do sólido? Eu vou ter outra linha de amarração. Vou ter essa linha de amarração aqui. Então, eu vou ler a proporção aonde? Nesse lado aqui. Ok? Nesse ponto lá. Onde a linha de amarração encontra a linha do sólido. E aí, qual que vai ser essa fase? Eu vou ler lá. Vai ser 80% em peso de níquel e 20% em peso de cobre. Ok? Lembra que a gente também pode calcular se essa linha de amarração estivesse no meio aí, né? Por exemplo, se eu tivesse essa linha de amarração aqui, a gente teria que usar a regra da alavanca. Lembram? Lembrem bem dessa regra da alavanca, é uma das partes mais importantes aí do diagrama de fases. Alguém tem alguma dúvida aí sobre isso? Ítalo tinha perguntado, né? Falando que para eu falar sobre as frações mássicas. Então era justamente isso daí. É o início, né? Depois a gente vai ver nesse exercício aqui, vai trabalhar bastante com fração mássica. O que a gente viu aqui foi a composição das fases, ainda não foi a fração mássica, né? A gente viu a composição das fases. A gente vai ver fração mássica aqui. Ítalo também tinha o outro Ítalo, né, o Iel. Ele tinha falado que tinha uma dúvida, pediu para liberar o áudio, aí depois eu acho que você não conseguiu, né, Ítalo? Mas você não digitou também sua pergunta. Minha dúvida é sobre a questão 950. Tá, eu acho que foi a 950 que eu coloquei ali no slide, né? Deixa eu ver se foi. Ah, foi 950 mesmo. Então, ótimo. Você tem a sua dúvida aqui, eu vou fazer. Certo? Então, vamos fazer a questão 950. Então, essa questão aqui, ela vai utilizar todo o conhecimento. Tudo de regra de alavanca, com transformação eutectoide, com fase proeutectoide, com tudo. Então, eu vou falar, antes de fazer a questão, vamos relembrar um pouquinho isso. Vamos relembrar. Vamos colocar esse diagrama aqui para a gente relembrar. Então, esse é o diagrama do sistema ferro-carbono, né? Até 6,70% aí, que é quando forma a fase cementita. 6,70% de carbono no ferro. E aí a gente tem uma transformação bem importante para a gente, que é a eutectoide, aqui, né? Que eu vou ter um sólido se transformando em dois outros sólidos, né? Uma fase se transformando em outras duas fases. E aí essa composição é justamente a composição de 0,76% de peso em peso de carbono no ferro. Ok, então eu posso ter ligas hipoeutectoides e ligas hipereutectoides. Então as ligas que têm menos de 0,76% de carbono são hipoeutectoides e as ligas com mais de 0,76% de carbono são as ligas hipereutectoides. A transformação dessa fase alfa, que é gama, que é a austenita, na fase ferrita alfa mais a cementita, a gente forma uma microestrutura que a gente conhece como perlita. A perlita ela é formada justamente eu vou ter 100% de perlita quando eu tiver 0,36% de carbono, a transformação do eutectoide.
Então, quando eu tiver essa linha aí, eu vou ter a transformação de toda a austenita em perlita. Como que acontece essa transformação? Eu vou ter a formação das duas fases, ferrita alfa e cementita, ao mesmo tempo. Né? Essas duas frentes de cristalização vão andar juntas. E eu vou desenvolver uma microestrutura que vai ter grãos em que eu vou ter lamelas de ferrita alfa, que eu vou representar aqui como essa fase vermelha, e lamelas de cementita, que é a minha fase azul aqui. Então, essa fase azul é a cementita e a fase vermelha é a ferrita alfa. Então, essas duas fases juntas, crescendo juntas, elas vão formar a microestrutura que a gente conhece como perlita. Nas ligas hipoeutetoides, que tem menos 0,76% de carbono, antes, vamos imaginar aqui. Então, eu estou descendo aqui, nessa linha verde. Quando eu descer nessa linha, vou apagar para não ficar muito confuso aqui. Então, agora eu vou estar descendo nessa linha verde aqui. Aí eu tenho um outro gráfico que é até melhor, esse daqui. Perdão. Então, nesse diagrama verde aqui, ou no diagrama verde, não, nesse diagrama aqui, eu tenho só um zoom dessa parte aqui, né? Dessa parte aqui do diagrama. Ok, então aqui eu tenho a austenita, aqui eu tenho a austenita, e aí eu tenho a ferrita alfa e a cementita. Certo, então eu vou estar, por exemplo, aqui nessa linha verde, uma liga hipoeutetoide. Numa liga hipoeutetoide, percebam que eu vou ter formação de ferrita aqui nessa fase, nessa parte aqui do diagrama, eu vou ter formação de ferrita primeiro. Então eu vou ter uma ferrita eu vou ter ferrita e austenita, antes de eu formar perlita. Então as minhas fases, primeiro eu vou formar veios de ferrita. Então eu vou ter uma ferrita proeutetoide, porque ela foi formada antes da transformação do eutetoide. Por isso que é proeutetoide. E aí eu vou ter as lamelas lá de perlita, de ferrita e cementita, que formam a perlita. E aí eu vou ter a transformação, agora vamos imaginar que eu vou ter a transformação aqui, numa liga hipereutetoide. O que vai acontecer primeiro? Eu vou ter uma formação de cementita primeiro. Vou ter uma parte aqui, eu vou ter a coexistência de cementita e austenita. Então eu vou ter a formação de eu vou ter uma formação eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, aí fica difícil. De uma sementita proeutetoide, ok? Então vai ter uma fase aí azul que vai ser uma sementita proeutetoide, ok? E aí eu vou ter as minhas lamelas de sementita proeutetoide. As minhas lamelas de sementita proeutetoide, não. Eu vou ter a coexistência da perlita, que foi formada antes da transformação eutetoide. E a perlita aqui também, que foi formada antes da transformação eutetoide. Então, quando eu tiver ligas hipoeutetoides, vou ter formação de ferrita antes. Quando eu tiver ligas hipereutetoides, vou ter formação de cementita antes. Ok? Percebam que eu vou ter, por exemplo, aqui numa liga hipoeutetoide, no que tem ferrita proeutetoide, eu vou ter ferrita eutetoide na perlita. E eu vou ter ferrita proeutetoide. Ok? Essas duas juntas formam a fase perlita. Perdão, a fase ferrita. Só que a ferrita ela está na fase, na microestrutura. Não é fase, não, perdão. Na microestrutura da ferrita proeutetoide e está na microestrutura da perlita.
Elas duas são uma fase e estão nessas duas estruturas. E eu vou ter a sementita dentro da perlita. Numa liga hipereutetóide, eu vou ter uma formação de uma sementita antes, então eu vou ter essa sementita proeutetóide e vou ter a sementita eutetóide dentro da perlita. Todo mundo entendeu? Eu sei que eu falei muito aí. Para quem não estudou ainda o capítulo 9, deve ter sido muita informação, né? Mas aí revejam lá o capítulo 9, vou postar esse vídeo aos poucos aí para entender tudo. Que é bem importante, né? Essa parte aí da disciplina. O que eu já... Pode falar. Alguém vai falar. Não? Boiei. É isso. Eu falei, tem que pegar... Para estudar a fase de diagrama a matéria de diagrama de fase, tem que ir devagar. Vai devagar. Lembra primeiro o que é uma transformação, um sistema isomorfo, para depois vocês irem no eutético, do eutetóide no peritético, para depois vocês entenderem tudo e depois irem para o carbono. Porque o do sistema ferro-carbono é o sistema mais difícil que a gente vai estudar em materiais aqui, é o diagrama mais complexo. E vai ter uma transformação eutética não, eutetóide, uma peritética e uma... Né, ele tem todas as que a gente estudou. Certo? Aqui eu já fiz o exercício, né? Então eu vou basear um pouco, eu vou explicar, é melhor explicar antes de fazer, de mostrar a resolução, e aí depois eu mostro os cálculos ali que já estão feitos. Então bora lá. O que ele pediu aqui, né? Vamos retomar no exercício. Ele pede, eu tenho 1 kg de austenita. Então eu vou ter uma austenita contendo 1,15% em peso de carbono. Então, vocês estão começando a falar que boiou. Pelo menos isso eu acho que vocês sabem. Por exemplo, 1%, 1,15% em peso de carbono. Respondam aí. Vai ser uma liga hipereutetóide ou hipoeutetóide? Ou eutetóide? Repete, fazendo favor. 1,15% em peso de carbono. Essa liga, eu tenho a austenita, ela vai gerar uma liga hipoeutetóide ou hipereutetóide? 1,15%? Isso. Peraí. Hiper. Hiper. Por que ela é hipereutetóide? Porque ela tem uma concentração acima Acima de 1%. da composição do eutetóide. Não é acima de 1%, não. É acima de 0,76%. Ah, É esse valor aqui, ó. O valor lá no gráfico. Olha lá no gráfico. Essa é a transformação, é a composição do eutetóide. 0,76%. 1% que eu falei é a máxima porcentagem de carbono nos aços. Mas a gente tem aços hipoeutetóides, eutetóides e hipereutetóides. Assim como a gente tem aço de alto carbono, baixo carbono e médio carbono. São duas definições diferentes, ok? ok. Então tá. Então aqui eu vou ter um aço hipereutetóide, ok? Que ele tem mais de 0,76%. Então tá, eu tenho 1 kg de austenita. Se eu tenho austenita, quer dizer que eu estou aqui, ó. Vamos traçar a reta. Deixa eu copiar uma reta aqui. Copiar essa reta. Então, ó, ele está aqui 1,15. Então ele está mais ou menos aqui. 1,15. Então ele está nessa região aqui, que é a região de austenita. Eu tenho 1 kg de ferro lá, austenítico. Ok? De aço austenítico. Numa temperatura maior do que, sei lá, vamos supor, 1000 graus Celsius. E eu vou resfriar ela abaixo de 727 graus Celsius. Por que 727 graus Celsius é uma temperatura importante? Porque é a temperatura do eutetóide. Não é essa temperatura que tem aqui. É a temperatura do eutetóide. Né? Ok. Então eu vou estar aqui embaixo. Certo.
E aí eu vou pegar os dados justamente logo abaixo da temperatura do tetóide. Vocês vão ver que eu vou fazer os cálculos com 0,76 e 0,022, que são esses valores aqui, né? Certo. O que ele pede na primeira letra? Ele fala, qual é a fase pró-eutetoide? Lembra da minha explicação aqui, ó? Eu expliquei como é que formam as fases pró-eutetoides. Se eu tenho ligas hipoeutetoides, eu vou formar primeiro ferrita alfa. Lembra que aqui em cima tem o alfa e a austenita. Lembra? Aqui, ó. Em cima eu tenho a ferrita alfa e a austenita. E aqui eu tenho sementita e austenita. Então, quando eu estiver resfriando uma liga hipoeutetoide aqui na esquerda, verde, eu vou formar primeiro ferrita. Por isso que é a fase antes da eutetoide, é pró-eutetoide. Se eu tenho uma liga hipereutetoide, eu vou formar primeiro sementita. Por isso que é sementita pró-eutetoide. Ok? Então eu vou formar nesse exercício aqui, se ele está perguntando qual é a fase pró-eutetoide, e vocês me responderam que é uma liga hipereutetoide, quer dizer que a fase que vai formar primeiro vai ser a ferrita. É isso? Eu vou ter. Eu circulei ao certo e falei errado. Sementita. Então eu vou ter sementita proeutetoide. Entenderam? A resposta aqui é sementita proeutetoide. Sementita. Beleza? Quantos quilogramas de ferrita e sementita se formam? Então vamos lá. Percebam que aqui ele não tá... Lembra de toda essa minha explicação aqui? Eu falei de sementita proeutetoide e de petlita, que são as duas microestruturas dos componentes. Aqui ele não está falando de microestrutura, ele está falando de fase. Fase. Ele está falando de fase ferrita e fase sementita. Como é que eu faço para achar as fases? Eu vou olhar dos lados do diagrama. Então eu vou usar a regra da alavanca nessa linha de amarração aqui, ó, vermelha que eu fiz, certo? A fase ferrita vai ser essa parte aqui, vou destacar essa parte azul que eu destaquei sobre a total. Essa, lembra que a alavanca é o contrário, então essa da ferrita. E a da sementita vai ser a laranja sobre a total. Foi isso que eu escrevi aqui, ó. Então a ferrita vai ser essa fase aqui, ó, essa fase toda sobre a total. Essa é a ferrita. E a sementita é essa fase aqui sobre a total. Certo? É isso que eu mostrei lá. Então, ó, lembra que essa linha azul é 1,15. Então a ferrita vai ser o quê? Vai ser 6,7. Deixa eu destacar aqui com esse marcador de texto que ele fica bem forte. Vai ser 6,7 menos 1,15 sobre 6,7 menos 0,022. É esse valor aqui. Estão vendo ali o 0,022? Está meio embaixo ali. Porque eu estou usando a composição logo abaixo da temperatura eutetoide. Da temperatura do eutetoide. Então ficou assim, ó. 6,7 menos 1,15, 6,7 sobre 6,7 menos 0,22. Regra da alavanca. Vou marcar aqui. Vou usar esse gráfico aqui melhor. A transformação é esse, né? Se bem que eu tenho que usar esse gráfico aqui, senão não vai dar para enxergar. Então é o azul sobre o verde. Regra da alavanca. É o oposto. O azul sobre o verde. Esse é o da ferrita. E agora a sementita. A sementita vai ser 1,15 menos 0,22 sobre o tamanho verde, que é o total. Que é o oposto. A sementita não é essa linha aqui? Então a gente vai pegar o tamanho lá, a diferença da linha de amarração oposta. Por isso que é a regra da alavanca, o oposto. Então vai ficar 1,15 menos 0,22, 6,7 menos 0,022. E aí eu tive aqui uma porcentagem, como é 1 quilo, então eu vou ter 0,169 vezes 1 quilo vai dar 169 gramas. E 0,831 vezes 1 quilo vai dar 831 gramas. É isso que ele pede.
Ok, aqui a gente já está falando de fração mássica. Aqui a gente está falando de fração mássica. Nessa questão anterior aqui, eu falei de porcentagem das fases. Aqui eu estou falando de fração mássica mesmo. Ok. A letra C, ele fala assim, quantos quilogramas de fase protetóide e de perlita se formam? Aqui ele já está falando das microestruturas. Eu estou falando da fase que se formou antes da microestrutura da fase protetóide, da sementita, lembra que a sementita porque é uma liga hipereutetóide, que se formou antes. Então, eu vou pegar a linha de amarração entre o eutetoide e a sementita. Vou pegar a linha aqui agora, ó. Eu vou apagar esse aqui que eu tenho e eu vou usar essa linha de amarração aqui. Vou até diminuir. Eita, pô. Eu vou ter que desenhar de novo. Essa linha aqui, ó. Ah, aqui dá pra ver, ó. Ah, é até melhor, porque já tem até o que tá escrito aqui que eu preciso. Então vai ser Vx. Essa linha entre que total aí Vx, que é de 0,76% até 6,7%. Ok, a gente viu que o que formou tudo aqui para a direita era sementita, não foi isso? Então, V vai ser só a fase da sementita proeutetoide. Ok? É o que tem... perdão, V é o que está na fase do eutético. O que ele perguntou mesmo? Isso mesmo. V vai ser o que vai estar na sementita proeutetoide. E X o que vai ser de perlita, que lembra que é o oposto. Então vai ficar justamente, ó, eu até escrevi isso, né? X sobre X mais V, que é o de perlita, e V sobre X mais V, que é o de sementita proeutetoide. O exercício que tem no slide, ele é mais completo que esse exercício aqui. Depois ele vai perguntar qual que é a porcentagem da sementita dentro da perlita, né? Ele tem que diminuir aí. Mas essa é a ideia, ok? É isso. Então aí vai ser 0,934 e 0,76. Tinha alguma outra letra? Ah, aqui tá pedindo para esboçar. Então é essa daqui, a letra D, né? Essa letra aí. Para quem estava boiando, ficou mais boiando. Essa parte é a parte mais complexa, né? Que a gente viu até agora. É Sem mesmo. comparação. Concordo. É. Porque tem muitos conceitos. E assim, é sequencial. Se você não É pegar. porque eu não vi previamente esses conceitos aí, e sem base pra. Mas não tem. Mas tá bom. Eu sei que a prova é amanhã, mas eu acho que vocês conseguem pegar. Porque é a última parte da disciplina, né? É o capítulo 9. O capítulo 7 não é difícil. Não é difícil. E o capítulo 6 eu acho que é bem intuitivo. Essa coisa de tensão e deformação, elas são mais intuitivas. O capítulo 9 ele não é intuitivo. Essa coisa de perlita e eutético, eutetóide. Então, tentem sempre, né, falar desses. Eu não consegui ler tudo, peraí que eu Mas antes eu vou terminar de falar. Concluir, de firmar bem esses conceitos de eutético, eutetóide, de fração mássica. Façam os exercícios. Façam os exercícios sem ver, né? Pega por exemplo, os exemplos que eu fiz
não olha para a resolução e tenta fazer. Vocês vão ver que vocês vão ter muita dificuldade. Se vocês boiaram aqui, vocês vão ver que vocês vão ter muita dificuldade. Justamente porque vocês têm que entender muito bem os conceitos na cabeça de vocês, para saber o que eu estou fazendo aqui. Deixa eu ler o que falaram, o que mandaram. Ítalo perguntou... O assunto da prova é o capítulo 9. Ítalo perguntou: E professor, depois você fala pra gente se a faculdade comunicou algo pra você em relação ao ensino e tal, pois muita gente não tá absorvendo a quantidade de conhecimento esperado. Como assim? Tipo assim, vocês estão pensando qual que é a dúvida? E a não absorção do conhecimento é em relação a, tipo, vamos colocar assim, a matéria. Vamos colocar opções. São menos aulas do que você gostaria. A aula está muito difícil. Se vai ter algum resumão da matéria. Como se fosse, tipo, quando vocês entraram depois do vestibular e vocês tinham que... tipo isso, né? Então, eu acho que não. Acho não, com certeza que não, viu? Uhum. Mas tem uma coisa também que eu queria comentar. Eu vou parar a filmagem aqui, a gravação logo.